Capítulo 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado, Senhor, porque somos agraciados com a liberdade de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos meditar nela, de podermos sermos alimentados pela Tua palavra, de podermos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que essa palavra não apenas fique em nossa mente, mas ela possa adentrar no nosso coração, em todo o nosso ser e transformar as nossas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor, porque precisamos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A maioria de todos vocês sabe que na minha época de juventude eu fiz parte do Exército e eu fui oficial do Exército por uns anos. E eu lembro que uma das instruções que eu recebi do meu comandante, quando eu fui, porque eu era o único naquele ano, no meu primeiro ano ali como tenente, como oficial, então toda a inexperiência caía sobre mim, todas as coisas caíam sobre mim, por exemplo, eu era um novato. Então o comandante me disse: olha, quando você tirar serviço à noite, você for oficial de plantão, no Exército, que é oficial de serviço à noite, então todo mundo vai embora, fica só os da guarda e o oficial responsável por tudo. Tome cuidado, porque você vai, verifica tudo, porque aparentemente não vai acontecer nada, ninguém vai querer invadir o quartel, ninguém vai querer roubar o paiol, as armas, mas é nesse momento em que a gente fica totalmente desprevenido, é nesse momento que a gente fica totalmente acomodado, é que pode acontecer as coisas erradas. Não se acomode, sempre vigilante, porque é nos momentos em que há uma aparente paz, uma aparente tranquilidade, é que as coisas acontecem. Então faça tudo como tem que fazer, segue os protocolos, segue direitinho, vigie, verifique tudo. Talvez a sua cabeça vai dizer: ninguém entrou, não teve nenhum, nunca teve uma coisa, hoje ninguém vai ser doido de entrar aqui. Sim, pode acontecer a qualquer momento. Então era uma das coisas que, entre várias outras, uma das coisas que eu mais aprendi, Não sossegue, não pense que por não ter tido nenhum caso
há tantos anos, ou em alguma coisa há tantos anos que não possa acontecer, né? Por que eu estou falando disso, né? Porque muitas vezes a gente se esquece de que enfrentamos batalhas diariamente na vida. O tempo todo nós estamos enfrentando uma batalha aqui, uma batalha ali, seja com uma situação ali, seja com uma enfermidade daqui, seja com um relacionamento dali, seja com uma situação diferente, com alguém que a gente ama, seja em qualquer circunstância, sempre a gente está enfrentando batalhas. Essas batalhas são vencidas, muitas vezes a gente derrota, vence depois e a gente vai enfrentando dia a dia, mas há uma guerra que nunca vai cessar, há uma guerra que nunca vai acabar, é a guerra no nosso interior, a guerra contra o pecado. Essa é uma guerra contínua, constante, que não cessa. Podemos vencer batalhas, mas isso não significa vencer a guerra. Então você vence uma batalha aqui, uma batalha ali, mas isso não significa que você venceu a guerra. Agora, essa guerra contra o pecado, ela não acaba só quando Cristo voltar. E por que Paulo insiste, a gente insiste aqui? Porque se há alguma coisa, quando você está enfrentando uma guerra, e essa é a pior delas, essa é a pior das guerras que nós enfrentamos. Quando você está numa guerra, uma das coisas piores que pode acontecer é você achar que ao vencer algumas batalhas você pode declarar paz precipitadamente e você vai dançar. E é isso que acontece com muita gente. Nas guerras históricas, todas as vezes que houve uma precipitação de paz, de achar que a guerra tinha findado e que não havia problema, houve prejuízos terríveis. Porque o inimigo, na sua espreita, ele vai, quando você está despreocupado, achando que está em paz, ele vai lá e faz o seu estrago. Então, se isso é na vida real, imagina isso na nossa vida interior, na nossa pior de todas as guerras, a guerra contra o pecado que existe em nós. Quantas vezes nós viemos para Jesus, nós nos convertemos, nós confessamos Jesus, nós mudamos muitas coisas, vencemos as batalhas contra certos vícios, vencemos as batalhas contra certos hábitos inconvenientes, vamos vencendo batalhas ali, batalhas aqui, mudamos aparentemente e principalmente externamente a nossa vida e nos acomodamos. Agora estou em paz, agora eu sou um crente, esquecendo que há uma guerra que não acaba, que não finda dentro de nós, que é contra o pecado. E aí a gente dança de novo. Porque a gente acha, agora Jesus me deu a paz, né? Jesus me deu a paz e me trouxe a paz. E a palavra de Deus disse: eu vos dou a minha paz, a paz que eu vos deixo, o mundo não a tem, tarará, tarará. E a gente esquece que essa paz que Jesus nos trouxe não é a paz de ausência de conflito, de guerra, de batalha, principalmente com o pecado, mas é a paz com Deus. Deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser filhos de Deus em Cristo Jesus. Essa é a paz. Eu sou um filho de Deus, eu já não sou mais um inimigo de Deus, eu já não vivo mais a guerra contra Deus. Deus me deu a paz, Deus me reconheceu como filho, não mais como seu inimigo. Então, confundir isso é de alguma forma prejudicial e até destruidor nas nossas vidas. Porque uma coisa é a paz com Deus, a outra é a guerra interior que continua contra o pecado. E quando Jesus trouxe o âmbito da salvação, ele trouxe o âmbito da salvação no sentido de eliminar a escravidão do pecado, eliminar
o domínio do pecado, mas não a presença do pecado que vai acontecer na consumação. Então, enquanto o pecado está presente em nós, é uma guerra constante, contínua, infinda. E a gente não percebe. A gente vai achando, não, eu estou em paz, e quando você está em paz, a própria palavra de Deus, Jesus diz, vigiai e orai. Né? Então, vigiar precede o orar. Se o orar é tão importante, essencial na nossa vida, ele fala sobre o vigiar. Vigiar a si mesmo. Vigiar para que você não caia na ignorância de achar que agora está tudo bem com você, de que você está mudado, transformado, de que você é de Jesus e de que essas coisas não vão prevalecer na sua vida. Elas vão continuar na nossa carne, ou seja, na nossa natureza caminosa, não existe bem algum, como o apóstolo Paulo diz. Se há algum bem que existe em nós, é aquilo que vem de Deus, e não aquilo que provém da nossa própria carne. Ou seja, nós somos mais maus do que imaginamos. Pensamos com malícia, com maldade. Se deixarmos a carne prevalecer, essa maldade vai se estender e a gente não sabe nem até onde chega. Então nós precisamos vigiar. A ver se eu estou andando no Espírito, vivendo no Espírito. O apóstolo Pedro, na sua carta, fala que na sua carta que o diabo é como um leão que ruge, vai rodeando todo o dia inteiro, esperando o momento certo para tragar a sua presa. E qual que é esse momento certo? O momento em que você negligencia, vacila, o momento em que você se acomoda. A coisa mais difícil em nossas vidas é entendermos a profundidade do que o pecado faz em nossas vidas. A gente está sempre justificando. Eu sou assim porque fulano me age assim, eu sou assim porque eu aprendi assim, eu sou assim porque é meu temperamento, eu sou assim porque eu reajo dessa forma, eu sou assim porque ninguém me ajuda, eu sou assim. Isso tudo são autojustificativas débeis, porque você não está agindo que essa autojustificativa é subproduto do pecado, que não te permite se arrepender verdadeiramente, não te permite reconhecer a sua verdadeira realidade do seu ser, não te permite entender o quanto nós somos dependentes de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, pessoas e situações não são de fato o nosso maior problema. O nosso maior problema é o pecado que habita em nós. É engraçado como a igreja hoje, ela se preocupa com pessoas, no sentido de voltar tudo para nós mesmos, por benefício, de fazer com que você saiba como você se defender de pessoas, faz com que você saiba como você superar situações, mas não te ensina como guerrear, estar atento a seu conflito constante contra o pecado. O pecado que habita em nós, o pecado que me faz fazer o que eu não quero, o pecado que não me deixa atender aquilo que Deus determina para mim, o pecado que não me permite viver uma vida de santidade, de humildade, o pecado que faz com que o orgulho se eleve tanto que eu não tenho humildade para reconhecer os meus erros, mas eu sempre procuro justificar, e a justificativa também é um produto desse orgulho. O antídoto contra o orgulho na nossa vida é a humildade. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos altivos, aos que acham que sabem tudo, que fazem tudo, que se justificam, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Então a humildade é um antídoto contra o orgulho, e a humildade diz que eu tenho que reconhecer
a minha necessidade de Deus e reconhecer o pecado que habita em mim. Temos um senso muito fraco de pecado e precisamos sempre estarmos sendo confrontados com isso. Não, eu sou uma pessoa boa, procurei fazer certo. Aí você vê as coisas acontecerem lá na frente, as realidades da sua vida lá na frente, você pensa assim, isso é circunstancial, isso é situacional. Não! Isso é porque você não soube semear e não soube o que o pecado fez. Destrói sua vida, destrói quem está do seu lado. Então há uma guerra que não vai cessar, uma guerra que faz com que eu precise estar alerta, atento, vigilante, sóbrio, e não embriagado por uma falsa impressão de que eu estou cheio do Espírito e o Espírito vai me prevalecer contra todas essas coisas, se eu não tenho consciência. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam, não, porque você não está assim, porque você ainda não tem isso do Espírito. Sempre o Espírito vai nos encher. No dia de Pentecostes, o Espírito encheu aqueles homens. E por outras vezes, você vai ler na Bíblia que agora o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito, ou seja, sempre você tem que se encher do Espírito, para que você possa prevalecer contra a sua pior guerra. Pecado que habita, é ele que te impede de adorar a Deus de verdade, ele que te impede de viver um relacionamento bom, conjugal, é ele que te impede de ser uma pessoa transformada, é ele que te impede de ser luz nesse mundo, sal nessa terra, é ele que te impede de trilhar o caminho da santidade, é ele que te impede de fazer o percurso do verdadeiro amor. É ele que te impede de crescer e amadurecer espiritualmente. Mas o diabo é meu inimigo, sim, e ele abusa e usa das fraquezas do pecado que eu não estou vigiando. É engraçado como a gente sempre acha que os nossos problemas é alguém. Não, é a pessoa. Não dou certo com aquela pessoa. Não, aquela pessoa só me prejudica. Não, aquela pessoa só faz mal para mim. E a gente se esquece que é o pecado que habita em mim que não me permite olhar de uma forma diferente. É engraçado que parece que os meus problemas só estão no outro. Você me tira, você faz isso, você faz aquilo, e a gente não olha para dentro de si mesmo. É engraçado como a gente acha que não temos sucesso na vida, não somos bem-sucedidos por causa ou de pessoas ou de situações circunstanciais que vivemos ou deixamos de viver. Quando, na verdade, o maior problema de não sermos bem-sucedidos está dentro de nós. Que somos, a partir do pecado, incapazes de vermos as riquezas que Deus nos dá. Sempre estamos buscando aquilo que não temos. Às vezes a resposta está tão próxima da gente, mas o pecado nos cega. Então você não tem que guerrear contra pessoas, você não tem que guerrear contra as circunstâncias, você tem que entender a sua guerra interior. Não é que você não enfrente batalhas, pessoas são difíceis, são assim, são assados, situações podem ser mais difíceis, mas a guerra constante e contínua é do pecado que habita em nós. E qual que é o problema que eu quero testificar aqui e que Paulo deixa bem claro? É que nós declaramos paz cedo demais. Tem muito crente declarando paz precipitadamente contra essa batalha contínua. Tem muito crente que se acomoda e diz, agora eu estou bem, estou indo na igreja, estou orando, estou buscando a Deus, quando não está vendo a guerra que ele está enfrentando, ele está declarando paz e ele vai sofrer as armadilhas, as emboscadas disso. Muitos soldados em guerras, isso até recentemente, soldados americanos lá no Iraque, morreram por causa disso. Olha, eu estou falando literal, de maneira literal. Acharam que agora tinha vencido a guerra, tinha pegado o Saddam Hussein, tinha matado o Saddam Hussein, tinha executado e agora acabou, terminaram, aí acomodaram e foram vítimas de muitas armadilhas do inimigo. Inúmeros soldados morreram
por causa dessa declaração precipitada de uma paz que não existia ainda. E aí imagina o crente com a guerra que não acaba nunca. Nós declaramos paz, agora eu estou bem, agora eu estou em paz. Que paz é essa? Essa declaração muitas vezes é a expressão da sua negligência, da sua displicência em relação a uma guerra inacabável. Não estou em paz, vai tudo dar certo. É a hora que acontecem as coisas. É a hora que eu acho nunca aconteceu, está tudo bem. É a hora que está. Por quê? Porque eu declaro paz cedo demais da conta. Essa guerra não acaba. Como eu estou enfrentando a guerra no meu interior, né? Gasto minhas orações todas para falar: muda isso, muda aquilo, Senhor, clamo, Senhor, faz isso, e quanto eu gasto para pensar na minha guerra interior contra o meu pecado. Aquilo que o inimigo mais faz, mais quer, não é tentar te impedir de ser irrepreensível diante dos homens, mas é tirar a sua sinceridade diante de Deus, te impedir que você abra sinceramente o seu coração para Deus e confesse os seus pecados, para que você possa de fato ir cada dia mais atentamente vencendo batalhas de uma guerra que não acaba nunca. Dioturnamente você vai enfrentando aqui, você vai enfrentando ali essa guerra e vai vencendo batalhas. Hoje eu venci a batalha contra o meu orgulho, agi com humildade. Hoje eu venci a batalha contra a minha insensatez, buscando a sabedoria de Deus, buscando a prudência. Hoje eu venci a batalha contra o meu impulso, deixando que Deus me dirija e aquietando a minha alma. Hoje eu venci a batalha contra a palavra frívola, a palavra torpe, inútil, que eu digo e que destrói, calando a minha voz, deixando que o Espírito me faça ouvir mais e falar menos. São todos os dias essa batalha. Hoje eu venci a batalha de uma voz que dizia: não tem importância, vai cuidar da sua vida, depois você pensa em Deus. Hoje eu venci a batalha sobre aquilo que me amarra ao passado, mas a guerra continua. A guerra continua. E o problema não é só buscar entender que eu venci, ou estou vencendo batalhas, ou que eu tenho um inimigo, uma guerra que não acaba. É o quanto eu estou alimentando o monstro do pecado dentro de mim. O quanto eu estou alimentando, e a gente não percebe, não só que nós declaramos cedo demais paz com uma guerra que nunca acabou e não vai acabar, quanto nós alimentamos esse inimigo, esse monstro, todos os dias. Ao invés de enfrentá-lo, confrontá-lo com uma consciência aberta, nós alimentamos. Eu lembro que uma vez, isso faz muitos anos, aqui ainda em Uberlândia existia lá no zoológico, no Parque do Sabiá, um leão. Até um leão bem magrinho lá, né? Mas era um leão de fato, né? E a gente fica impressionado, porque quando eu levei os meninos ainda pequenos, a gente foi visitar o zoológico, aquele leão, mesmo sendo magrinho, menor, quando ele rugiu, o troço era alto demais. Aí a gente imagina, né, a força disso aí. E na vez que eu fui, coincidiu de ir no momento em que o tratador punha comida para o leão. E aquilo me impressionou demais, porque ele fechava com as portas de aço, assim, várias portas. Então ele fechava o leão lá dentro, fechava a porta e ele ficava entre as duas portas para que ele pudesse abrir, pôr comida e fechar para se proteger. E na hora que ele pôs a comida, claro que o animal já sabia o momento da comida,
Ele veio rugindo e batendo as patas naquilo, parecia que ia arrebentar aquela porta de aço. Era um negócio espantoso. Eu falei, meu Deus do céu, imagina se essa porta não suporta. Esse leão ia partir, estraçalhar aquele cara. Eu ficava imaginando, eu já de colocar sobre essa segurança já ficava, o cara já tem que ter coragem para fazer, e ele fazendo, sabendo que o cara ia bater, ele já estava mais ou menos acostumado com aquilo, né? Então o cara saiu tranquilo, e eu fiquei espantado, parando assim, só de ouvir o leão batendo lá, porque ele estava esperando, sabendo que estava pondo comida. Então o cara ia sair, fechar a porta dele, para depois abrir aquela porta de aço do leão, para que o leão pudesse ir na comida dele, né? Mas aquilo era espantoso, amedrontador. E aí eu fui pesquisar e vi que na maioria dos zoológicos no mundo inteiro, os acidentes com os animais acontecem quando estão alimentando os animais. Os maiores acidentes dos funcionários de zoológico, de animais que vai para cima deles, acontece até mortes e ferimentos graves, são quando eles estão alimentando. Então por quê? Porque muitas vezes aquele tratador, eles vacilam ou eles negligenciam alguma coisa, e quando eles vão alimentar, na hora de alimentar aquilo, o animal está mais feroz, ele vem com tudo. Seu instinto é muito mais predador, muito mais feroz. E a gente se esquece que a gente alimenta o pecado dentro de nós o tempo todo, displicentemente. E a gente precisa parar de dar alimento, de alimentar esse monstro que está dentro de nós. Muitas vezes eu sei que eu tenho traço nessa guerra do pecado dentro de mim mesmo, em que não permite que eu seja igual a Cristo, que eu seja transformado, que eu tenha a natureza transformada. Eu alimento isso. Muitas vezes eu sou como aquele escorpião em cima do sapo da historinha, aonde o escorpião não tinha como atravessar a lagoa, o sapo apareceu e ele ofereceu, quantos conhecem essa história? Ele ofereceu, olha, me leva nas suas costas que eu não vou te fazer mal. O sapo, que é isso que eu vou te levar nas costas? Se eu te levar você vai me picar. Como que eu vou te picar? Se eu te picar, nós dois afundamos e morremos. Ele falou, olha lá. Eu falei, então você pode confiar, porque eu não tenho como fazer isso, né? E o sapo, todo ingênuo, colocou o escorpião em cima, e o escorpião, quando foi no meio da lagoa, ele sentiu, ai, o escorpião, me perdoe, me desculpe, mas é a minha natureza. Afunda os dois. Então, quando eu não paro para pensar na guerra que eu enfrento, eu não estou destruindo o outro, estou destruindo todo mundo que está comigo. O pecado, ele é destruidor. Essa guerra não é apenas contra um, é contra todos que te cercam. Então, não é uma questão de enfrentar situações na vida, elas vão aparecer, são batalhas diárias, é uma questão de alimentar o pecado e permanecer com a natureza antiga. É aí que eu te pergunto, uma pessoa convertida, nascida de novo, não pode ter a mesma natureza de trás? Se ela está prevalecendo, é porque eu estou muitas vezes alimentando. Aí você diz assim, mas o apóstolo Paulo está falando aqui. Sim, ele está dizendo. A cada dia ele está dizendo isso. E é o apóstolo Paulo dizendo isso, um homem inquestionavelmente transformado. O perseguidor, agora é perseguido. Aquele que era o religioso, que perseguia em nome da religião, agora é perseguido por ser servo do Senhor verdadeiro de Deus, de Cristo Jesus. Aquele que transformou, aquele que mudou todo o seu coração, aquele que era tido como um dos homens mais capacitados, inteligentes intelectualmente, com 20 anos mais ou menos, tinha o que equivalente a 2 PhDs, o melhor aluno de Gamaliel, um dos rabinos mais famosos da Judéia.
aquele que era fariseu de fariseu, aquele que tinha título romano, aquele que tinha todos os títulos, disse que tudo isso era lixo por servir a loucura de Cristo crucificado. Agora, você acha que ele que continua sendo o cara que alimenta o mal e que faz o mal? É claro que ele está mostrando para nós que se ele tem essa luta constante, essa guerra constante, que sobra para nós. É claro que ele está dizendo aquele que ele ainda luta contra o pecado, mas que ao viver em Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus, ele vence o tempo todo. Que ainda ele luta, mas é claro que as dimensões disso vão diminuindo. O que é inaceitável é pensar que Paulo está dizendo, eu sou o mesmo homem. O que é inaceitável é pensar que Paulo está dizendo, eu faço as mesmas coisas, as minhas reações são do mesmo jeito, o meu temperamento é o mesmo, a minha maneira de enxergar é a mesma, a minha maneira de ser é a mesma, eu ainda alimento o meu orgulho, eu ainda alimento. Isso é inaceitável, porque o que Paulo está dizendo é, você vai guerrear, mas eu a cada dia vou vencendo, e ainda habita em mim o pecado. Cada um de nós. A diferença que nós temos uns dos outros e que temos diante de Paulo é entendermos e reconhecermos essa guerra contínua e constante da nossa vida. Sempre achamos uma maneira de nos justificar. Estamos alimentando. Se você sabe que você tem um problema de personalidade, que você não sabe reagir às coisas, não alimente esse pecado. Alimente o pecado da santidade, da transformação, da serenidade, da pureza. Se você sabe que você é orgulhoso para tomar suas decisões e seguir a sua vida, não alimente esse pecado, alimente a humildade, alimente a sua devoção a Cristo, alimente a santidade de você, alimente o fato de você ser dependente de Cristo. Se você sabe que você tem fraqueza de consumismo, não alimente o fato de querer ser igual aos outros, alimente o fato de você ter a riqueza de Deus em sua volta e de você poder ser diferente dos outros. Se você tem essa forma de ser, de ouvir, se você gosta de saber da vida dos outros, se você sem interesse, não alimente a justificativa do seu pecado e dizer assim, não, eu não sou assim. Seja mais autoconfrontador, seja mais consciente do seu, não, eu não sou assim, eu só reajo mal porque a pessoa me provoca. Não, você reage mal porque você alimenta o pecado da personalidade distorcida que você tinha. Ah, não, eu só faço as coisas erradas porque as pessoas não sabem fazer. Não, é porque você acha que você sabe tudo. Isso é orgulho, isso é alimentar o pecado, é não saber ouvir. Ah, eu falo demais dos outros, eu me preocupo demais com a vida dos outros. Ah, eu sou assim. Não, mas eu não sou assim. É as pessoas que eu só estou interessada. Não, você está muito interessada na vida dos outros. E você está pecando com a maledicência, está alimentando esse pecado e está se justificando que não. Se eu, ao invés de buscar alimentar a palavra de Deus, orar, buscar a face de Deus, eu só gosto de buscar as coisas que não prestam do mundo, não adianta me justificar, eu estou alimentando essa fera. Aí eu digo que não, é porque é meu trabalho. Não, é porque você alimenta isso. Você está esquecendo que você tem uma guerra contra o pecado, e o que vence o pecado, né, é a santidade. E santidade não é puritanismo, nós vamos falar sobre isso, né? Então, para que eu possa vencer essa guerra do pecado, todas as batalhas contínuas, primeiro eu preciso lembrar que é uma guerra que não acaba. Primeiro, eu não posso declarar paz quando ela não existe. Existe paz nas batalhas cotidianas que eu faço. Existe paz com Deus, porque eu não sou mais inimigo, mas não existe paz contra o pecado. Não existe paz contra o pecado. É uma guerra contínua. E tem gente que acha, que sente,
e precipita. Eu estou em paz. Não, hoje eu sou um novo homem, hoje eu sou uma nova mulher. Sim, você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo, se verdadeiramente você se arrependeu, se verdadeiramente você foi transformado. Sim, você tem a justiça de Cristo em si, mas agora você trilha o caminho da santidade, porque esse é o processo. Isso não é um evento, isso é um processo, e o caminho da santidade diz que você tem que todos os dias estar na dependência de Deus. De que o caminho da santidade te diz que você deve abrir o seu coração, permitir que Deus molde o seu caráter e que você aprofunde a sua devoção. Então não adianta. O nosso maior problema, gente, não é com situações nem com pessoas, é com o pecado. É o pecado que te permite não usar de misericórdia com o outro. É o pecado que faz com que você alimente o seu orgulho e não a humildade. É o pecado que não te permite ter a reação que Cristo tem. Porque o que o Espírito Santo faz, e é isso que as pessoas não entendem, que a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, não é para fazer as coisas melhorarem, é para nos transformar em pequenos Cristos, é para nos fazer assimilar a Cristo. Lembra que a palavra de salvação, ela tem duas vertentes: reconciliação e assimilação. Reconciliação, porque elas nos reconcilia com Deus. Eu já tenho paz, eu não sou mais inimigo de Deus, eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. E assimilação, porque me chama a ser como Cristo é. Então não é uma questão do outro, da situação, é uma questão do pecado que habita em mim. Eu estou ali. A primeira coisa, eu preciso entender: essa guerra não acaba, não tem paz. Eu posso ter paz com as pessoas, eu posso ter paz com as situações, eu posso ter paz, mas nunca com o pecado que habita em mim. E a segunda é que eu alimento essa fera. Todas as vezes que eu me justifico, todas as vezes que eu não vigio, todas as vezes que eu precipito, é como aquele cara que foi dar comida para o leão e esquecesse de fechar a porta. Não é a comida que o leão ia comer, era ele. É isso que o diabo faz. Ele é como um leão que ruge 24 horas, esperando o momento oportuno para tragar. Qual que é esse momento? A hora que eu vacilo, a hora que eu negligencio. Então, veja que o poder do Espírito Santo, quando eu sou cheio do Espírito Santo, e lembra disso, né? Segundo o batismo, segundo a obra, não. É que o Espírito Santo sempre tem que nos encher. E quando eu tenho, porque muitas vezes eu estou vazio, eu preciso me encher sempre do Espírito Santo. É que quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo, não quando eu consigo imaginar o que eu estou fazendo, o que eu estou realizando, o que eu estou, mas assim o que eu estou negligenciando. Eu estou negligenciando o poder de Deus em mim, o poder do Evangelho. Então nós precisamos mesmo parar de pensar só nas circunstâncias e parar para pensar na guerra que está dentro de nós, que é contra o pecado, e não vai acabar nunca. Só quando Jesus voltar. E aí a presença do pecado deixará de ser. Não vai existir mais o pecado. O pecado será destruído, mas enquanto isso, não. Então, nós alimentamos esse monstro dentro de nós. E aí ficamos surpresos quando somos mordidos. Nos surpreendemos. Reagi mal. Bom, não pensei que eu ia fazer isso. Não pensei que ia fazer aquilo. Porque nós alimentamos. Para.
Começa a vigiar, começa a ter plena consciência dessa guerra que está dentro de cada um de nós. Começa a ver que o problema não são os outros, não são as situações, as circunstâncias, o problema é o pecado que habita em nós. Essa guerra contínua. Senão a Bíblia não falava lá em Gálatas 5:21, a nossa luta, a nossa militância não é o pecado milita, né? A carne, a natureza milita contra o espírito. Muitas vezes nós seremos o ingênuo do sapinho que deixou o escorpião subir, ou seremos o próprio escorpião que não consegue ter domínio de sua própria natureza. O fruto do Espírito é domínio próprio. E o fruto do Espírito não é posições separadas, quando ele diz amor, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, parará, é tudo isso aí. É tudo isso aí. Não são frutos separados, características separadas, é tudo aí. Tudo aí. Se você tem o Espírito, se você tem o Espírito de Deus, você tem bondade dentro de você. Se você de fato tem o Espírito de Deus, você tem domínio próprio. Se você tem de fato o Espírito de Deus, você tem fidelidade dentro de você. Se você tem de fato o Espírito de Deus, você tem benignidade dentro de você. Se você tem de fato o Espírito de Deus, você tem longanimidade, ou seja, paciência dentro de você. Se você tem o Espírito de Deus, você tem o amor de Deus dentro de você. Se isso não está existindo dentro de você, é porque você está alimentando o pecado e não alimentando o Espírito. É porque você está negligenciando o que o pecado faz. Ele faz você esquecer de alimentar o que deve ser alimentado e alimentar o que não deve. Ele faz você negligenciar. Ele faz você vacilar. Então não culpe as situações, não culpe as pessoas, culpe o verdadeiro culpado, que é o pecado que habita em você. Ah, então tudo que acontece comigo não é culpa minha. Ninguém está dizendo isso. Circunstâncias, situações, pessoas vão sempre ser trabalhosas, vão sempre ser batalhas que a gente vai vencendo, enfrentando dia a dia. Mas a maneira de eu vencer essas batalhas está na consciência que eu tenho que o pecado habita em mim, que não permite que eu faça de acordo com o que Deus manda, mas faça de acordo com o que a minha natureza antiga manda. Na minha carne não habita bem nenhum, na sua também não. Na sua também não. Deixa, alimente a sua carne, que você vai ver as respostas de Deus. Ah, eu não estou tendo a vida que eu quero. Ah, será que é porque você foi fadado a ser um fracasso nessa área? Ah, eu não estou caminhando do jeito que eu quero. A minha vida está assim, está assado. Será que a culpa é de quem? A responsabilidade é de quem? Então, vamos parar de acharmos justificativas débeis para as coisas, porque isso aí é a ação do pecado em nós. O pecado faz eu esquecer de que quem me justifica é Cristo, e Ele passa a me dar justificativa. Aperta, já viu aquelas pessoas que sabem que estão erradas, sabem que estão agindo errados, mas se aperta elas dão uma justificativa, elas ficam bravas, elas já saem, ela já inventa uma desculpa, ela já cria um ambiente, ela já muda de assunto. Por quê? Porque não alimentou humildade para dizer, opa, peraí, de fato é. Eu não estou sendo aquilo que eu devia ser, eu não estou sendo aquilo que Cristo me chamou a ser. Eu estou sendo aquilo que eu era. Sem Cristo. Eu estou sendo aquilo que o pecado está fazendo comigo. O pecado que vai alimentar o seu orgulho, a sua vaidade, a sua insensatez, o seu destempero, a sua incapacidade de fazer as coisas guiadas por Deus, que vai te afastar de Deus. A primeira Bíblia que eu ganhei tinha lá um pensamento assim:
Ou essa palavra vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dessa palavra. E é verdade. Quem está me afastando de Deus? O trabalho? Quem está me afastando de Deus? O meu temperamento? Quem está me afastando de Deus? As pessoas que estão exigindo demais de mim? Quem está me afastando de Deus? A tristeza? Quem está me afastando de Deus? O fracasso? Quem está me afastando de Deus? A doença? Quem está me afastando de Deus? O pecado? O pecado, essa guerra que você achou que não vencia. Aí o pecado vai fazendo você ouvir as vozes assim: ah, não, eu vou viver da minha forma. Ah, não, eu vou fazer do meu jeito. Ah, não, eu sou desse jeito mesmo. Ah, não, eu nasci assim. Ah, não, isso aí são as pessoas mesmo, não tem jeito não. Ah, não. E você vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, e vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo. Essa é uma guerra que não acaba. Por isso nós estamos vendo crentes com 10, 20, 30 anos de igreja, 40 anos se perdendo. Por quê? Achou que já tinha vencido a guerra com o pecado. Né? Não, agora eu sou um homem transformado. Aí sai, aí vai. Vai ver onde você vai ver como você conversa, vai ver o que você vê, vai ver o que você ouve, vai ver como é que você leva uma surra disso aí. Para de vigiar. Tem gente que acha que vigia as coisas dele como se fosse um sentinela vigiando as suas coisas, mas não vigiando o seu coração. Tem gente tão preocupada em colocar cercas elétricas e alarmes para proteger as suas coisas, fazer seguro de tudo quanto é coisa, mas não se assegura do pior dos ladrões, né? O inimigo que vem para roubar, matar e destruir, por causa do seu pecado, abre a porta, escancara a porta para ele. Tem gente dentro da igreja vivendo falando que tudo é culpa do diabo, esquece que o diabo está cirandando com o pecado dele. Não precisa fazer muita coisa. O diabo muitas vezes nos atinge, não porque nós estamos dando trela para ele, mas ele nos atinge usando pessoas que dão trela para ele, que são marionetes dele. Aí a gente não observa, esquece que essa guerra contra o pecado e contra o diabo, ele não pode atingir porque eu estou vigilante contra isso. Aí ele usa outra pessoa que não é para me atingir, eu vacilo e entro na onda. Eu sei ou não sei se vocês estão de fato entendendo o que eu estou dizendo. Para de achar que você já venceu essa guerra. Pare de se acomodar e achar que agora Deus vai te fazer, Deus te mudou e você é outra pessoa, quando o pecado ainda existe em você. Você de fato é outra pessoa. E para que você haja como essa outra pessoa, você tem que estar muito alerta ao pecado que te obstrui. É o pecado. Isso, nós vamos falar muito disso sobre, como é que eu venço isso? A santidade. E aí nós temos para um outro tempo para falar sobre santificação. Hoje a igreja não fala muito sobre santificação. Ela fala sobre prosperidade, sobre conquista, sobre vitória. E vitória no sentido de vencer as dificuldades da vida e não de vencer a si mesmo. Quando o Tiago fala, chama os presbíteros, se alguém está doente, chama os presbíteros, a oração, o presbítero vai curá-lo. A gente só olha para um contexto, o contexto da enfermidade física. Mas o contexto maior daquilo lá é o contexto da enfermidade da alma, do coração, da mente, que está totalmente adoecida pelo pecado. São pessoas que se deixaram levar, se adoeceram interiormente. São pessoas que fizeram alguma coisa errada e não conseguem se livrar da culpa. São pessoas que não conseguem sair da lama do pecado. E aí você tem que chamar a pessoa para orar, abençoar e trazê-lo
de volta. A cura é muito mais da alma. A cura é muito mais do coração. Não é apenas física. Todo mundo só acha o seguinte: está doente fisicamente, mas a maior doença que vem para nós é a doença interior, da alma, do coração, da mente, fruto do pecado que habita em nós. Amém? Em nome de Jesus, não declare paz para uma guerra que nunca acaba aqui. Não declare paz para essa guerra. Você não é exatamente o que você tem pensado sendo movido pelo pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Contra o pecado, nós somos fracos, mas o pecado contra Deus, ele é totalmente frágil. Ontem eu escrevi algo que eu gostei de ler e ver, né? Sem humildade não haverá saúde. Sem humildade nunca haverá saúde, saúde do ser. Lembra quando eu falo que fé é a saúde do ser que se decidiu pelo valor maior? Sem humildade nunca haverá saúde do ser. Só o humilde reconhece a sua dependência de Deus, reconhece a sua necessidade da força dele para vencer cada dia essa batalha com essa guerra contínua do pecado. Então, sem humildade não vai haver saúde, mas sem arrependimento não vai haver humildade. Sem que você se arrependa verdadeiramente, você não vai alcançar essa humildade. E arrependimento, tanto do hebraico como no grego, porque do grego vem da palavra metanoia, mas no hebraico também é contorno, volta. No grego é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de comportamento, é mudança de ser. Então, arrependimento não é só lamentar todas as vezes que eu erro. Até quando eu vou ficar lamentando as minhas falhas? Até quando eu vou ficar lamentando, lamuriando por errar? Até quando eu não vou dar um basta nisso? Então não é uma questão de você eliminar uma mudança, porque não é um evento. Santificação não é um evento, é um processo contínuo, a cada dia, em que você vai eliminando os efeitos nocivos e destruidores do pecado, entendendo que essa guerra é contínua, todos os dias. Por isso nós oramos diariamente: Senhor, perdoa os meus pecados. Agora, você tem que passar por esse processo. Então, você de fato, a humildade vai te trazer saúde, vai nos trazer saúde. A humildade de reconhecer a nossa dependência de Deus, a humildade de saber que em nossa carne não habita bem algum, a humildade de não tentar nos justificar, mas saber que Cristo nos justifica, a humildade de saber que a referência de nossas vidas é o próprio Cristo, mas sem arrependimento não alcança a humildade. Lembra-se do processo, né? Eu não posso lamentar o que eu não enxerguei, eu não posso confessar o que eu não lamentei, eu não posso me arrepender do que eu não confessei. Então é assim, eu tenho que enxergar o que é, abra os olhos do meu coração. Então veja que para eu alcançar a santidade 3 coisas são fundamentais: abrir meu coração, né? Moldar o meu caráter e aprofundar a minha devoção. Então, eu tenho que entender, né? Abra os olhos do meu coração para que eu enxergue aquilo que eu não estou enxergando. Não são os outros, é o pecado que habita em mim. Aí eu enxerguei esse pecado, eu confesso esse pecado, eu lamento, eu entristeço, porque sim, eu não posso
se eu não lamentar? Lembrar que a diferença é que, e eu vou explicar isso posteriormente, entre contrição e atrição. Atrição é o lamento pelo pecado que foi descoberto pelo erro. Agora, a contrição é a tristeza que eu sinto pelo pecado que ofende a Deus, pelo que o pecado faz em ofender a Deus. Isso é contrição. Por isso Davi, lá no Salmo 50, diz: há um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Ele não falou um coração atrito, ou seja, um coração que lamenta o pecado que fez por ser descoberto. Não, há um coração contrito, ou seja, eu sei que o meu pecado ofendeu o Senhor. Então, eu preciso lamentar, eu preciso confessar isso. Aí eu lamentei, me entristeci. Veja bem que as pessoas se entristecem porque as coisas não deram certo. As pessoas se entristecem porque as pessoas não correspondem. A pessoa se entristece porque a vida não está do jeito que quer. A pessoa se entristece por situações e por pessoas. Mas não se entristece de fato pelo pecado que comete. Então eu preciso lamentar, me entristecer. E aí eu confesso, eu errei. Eu ofendi o Senhor. E aí, com essa confissão, vem o arrependimento verdadeiro. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.